Esses dois fatores são uma das principais causas dos conflitos familiares. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No episódio de hoje, nós vamos refletir sobre algumas das principais causas de conflitos familiares. E vamos lá. O ambiente familiar, ele oferece desafios específicos. As circunstâncias familiares muitas vezes são relatadas como sendo as mais desafiadoras. Inúmeras pessoas encontram exatamente no campo doméstico aquele ambiente em que surgem desafios, problemas, conflitos e que ela precisa lidar com essas circunstâncias e nem sempre a gente entende as causas desses conflitos. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, por que o ambiente familiar às vezes ele é repleto dessas dificuldades? Existem vários elementos, mas eu gostaria de hoje trazer dois deles que nós precisamos endereçar porque eles são a causa de muitos conflitos e eles são facilmente tratáveis. Então, por isso que eu separei esses dois para a nossa reflexão de hoje, por esse aspecto. Então, a causa de muitos problemas e dá para a gente resolver com uma relativa facilidade. O primeiro fator que gera conflito na família é a intimidade e o segundo fator é a convivência. Mas Saulo, mas eu não entendi. Por que isso gera conflito? Vamos lá. Quando a gente convive com a pessoa com mais intimidade ou com mais tempo, com mais frequência, normalmente a nossa maneira de falar, a nossa forma de agir, a maneira como a gente pensa, como a gente sente, é diferente. E nem sempre essa diferença é positiva. Eu me lembro outro dia eu vi um vídeo na internet, um pequeno shorts, e ali estava uma pessoa falando sobre a diferença em como você trata uma pessoa de fora e como você trata o irmão ou a irmã. Então, com a pessoa de fora você é cuidadoso, fala com cuidado, com respeito, mas quando é irmão ou irmã, trata de qualquer jeito, grita, às vezes faz algumas brincadeiras que são desagradáveis. Tipo, olha, eu olhei aquele vídeo e falei, tem razão. Apesar de o intuito ali ser mais de entretenimento, por trás é uma realidade que a gente vê com muita frequência. Nós tratamos as pessoas da nossa família de uma maneira diferente, não necessariamente melhor do que nós trataríamos alguém que estivéssemos conhecendo pela primeira vez. E endereçar esses dois pontos é algo simples e que pode ajudar muito a melhorar o ambiente familiar. A convivência e a intimidade levam a essa situação. Conheça a pessoa. Às vezes a pessoa está falando algo de si mesma e a gente, não, está falando assim, mas eu sei que é só da boca para fora, lá em casa é diferente. Está dizendo isso, mas quando eu vejo passando por aquela situação, o comportamento é outro. Está dando uma de santinha aqui, mas a hora que pisa no calo, lá em casa eu sei como é que é. Às vezes acontece isso, a gente acaba agindo de uma maneira que não só desfavorece o clima de harmonia, como às vezes pode potencializar os conflitos. Então, como é que a gente poderia resolver isso? Vamos imaginar que a gente estivesse diante de uma pessoa estranha, pela primeira vez. Nunca conhecemos a pessoa, mas a gente tem interesse em construir um relacionamento, em se aproximar daquela pessoa, em ouvi-la. A gente construir uma relação positiva com aquela pessoa. Conhecemos a primeira vez, mas existe o interesse de estabelecer uma relação positiva. Como é que é o nosso comportamento diante dessa pessoa? Qual é a nossa abordagem? Que jeito que a gente fala? Como a gente se comporta? Bom, esse é um padrão para a gente começar as nossas interações familiares. É daí para melhor. Então a gente pensar, se eu encontrasse uma pessoa hoje pela primeira vez e eu tivesse o interesse em estabelecer uma relação positiva, como é que eu me comportaria? Bom, agora quando eu vou falar com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, é daí
para melhor. A gente tem isso como parâmetro. Não significa que a gente vai perder a espontaneidade, não significa que nós vamos perder a individualidade, muito pelo contrário. Esses são elementos que podem favorecer, melhorar aquele padrão de comunicação, porque a gente já conhece um pouco mais a pessoa, sabe do que ela gosta, das dificuldades, mas a gente tomar cuidado em converter esses aspectos de intimidade e de convivência em elementos que prejudiquem as nossas relações familiares. Então, se a gente está numa situação que às vezes é um pouco tensa, bom, será que a gente, vou usar uma expressão popular, perderia as estribeiras com uma pessoa de fora em que a gente estivesse enfrentando uma situação de tensão? Talvez não. Talvez por ser uma pessoa do trabalho, uma pessoa de convívio social, a situação é tensa. Mas a gente não perderia as estribeiras. A gente tentaria se posicionar de uma maneira mais equilibrada. Então, daí para melhor quando a gente estiver diante de um familiar, diante de um companheiro do campo doméstico. Porque nós devemos, sim, muito respeito, consideração, estima a todas as pessoas do mundo, mas em maior grau àqueles que compartilham conosco do ambiente doméstico. E isso não significa, eu sei que muitas pessoas começam a pensar o seguinte: mas o outro não compreende, o outro não age assim. O problema do outro é do outro. O nosso problema é buscar melhores formas de agir para que a gente possa eliminar os conflitos. E minha mãe sempre dizia uma frase que ficou gravada comigo. Dizia o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Eu sei que às vezes é difícil, mas é uma verdade que a gente pode colocar em prática no nosso cotidiano, adotando uma postura mais assertiva, respeitosa com aqueles que compartilham conosco do ambiente familiar. Agora vamos ler a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, endereça aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, e nos diz: por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. E Emmanuel intitula o seu comentário Testemunho Doméstico. O comentário de Emmanuel está no 6º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel às cartas de Paulo. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipótese da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Uma valiosa página de Emmanuel, nos mostrando a relevância de prestarmos atenção no nosso comportamento diante dos familiares e como nós podemos ter
comportamento diante do próximo, daquele mais distante, como sendo um ponto de partida para que a gente melhore as nossas relações. E o desafio para hoje é colocarmos isso em prática. Talvez nós estejamos diante de conflitos familiares, de problemas domésticos ou não. Talvez seja só um encontro casual, mas vamos olhar para esse nosso familiar, essa pessoa que está à nossa frente, como um indivíduo, uma pessoa. Antes de ser nosso parente, é uma pessoa. Se fosse alguém que a gente encontrasse pela primeira vez, qual seria a nossa abordagem? E aí, daí, para melhor, para construir essa abordagem com o nosso familiar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!